tá muito fraco, gente. Meu Deus do céu. Quem tá feliz com Jesus aqui nessa noite? Agora sim, bênção de Jesus. Aleluia. Mais uma live para a gente estar juntos na presença de Jesus, para a gente se encontrar em comunhão e alegria, porque é muito bom estar na casa do Senhor, amém? Eu quero ser bem rápido aqui, mas eu quero dar um reforço aqui nos nossos avisos. Está chegando o nosso Alive Music Fest, dia 17 de abril, falta aproximadamente aí 2 semanas, e eu quero fazer um convite, a todos vocês, que você possa colocar na sua agenda, e você não pode ficar de fora desse evento que vai ser muito top. Eu tenho conversado com o pessoal lá da sede da Mais de Cristo, e vai vir muitos visitantes de outras extensões, e aqui a nossa igreja vai ficar pequena, então se eu fosse você, eu chegava cedo, tá? E os nossos visitantes do dia também vão chegar aqui para a gente estar junto, nesse momento tão especial. Vai ser uma noite muito incrível. Reforçando, vai estar aqui o Lucas, do Trap, fazendo um momento de adoração. Vai estar também o nosso Guto, que é o batera da Isadora Pompeu, que vai estar aqui junto com a gente, adorando a Jesus. Vamos colocar aqui a batera fora do aquário aqui e vamos fazer uma festa linda. E você não pode perder, porque vai ser um dia muito especial para a gente adorar e exaltar o nome de Jesus, tá bom? Quem vai vir dia 17 de abril aí? Quero ver. Então tá bom, então já sabe, E faz o seguinte, você jovem, adolescente, convide pelo menos mais 3 amigos para estar presente com você. Convide ele para ele vir aqui participar com a gente. Eu tenho certeza que se ele vir aqui fazer uma visita, ele não vai mais, não vai querer mais sair daqui da nossa igreja, que vai ser uma bênção, tá bom? Então faz o seguinte, nessa noite, se coloque de pé onde você está. Eu quero convidar aqui um pastor muito querido e abençoado, um pastor internacional, pastor diretamente lá das Américas, lá da Palhoça Beach. Eu quero que você aplauda Jesus pela vida do pastor André, amém? E ele tem uma palavra especial para cada um de vocês aqui nessa noite. Pastor André é muito querido por todos nós, amém, pastor? Vamos orar pela vida do pastor? Levante suas mãos aí, isso, erga suas mãos, aponte para cá. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, aqui está o pastor André, Pai, nos colocando na tua presença. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor se faça presente aqui nessa noite. Coloque, Senhor, agora nesse momento, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor preparou no coração do nosso pastor, que ele possa entregar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Que jovens possam sair daqui, Senhor, cheios da presença de Jesus. Que as pessoas que estão aqui nessa noite possam sair daqui impactadas pela tua presença e querendo mais pela tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz de Cristo, a live, amém? Pode tomar seu assento, tome seu assento. Enquanto eu estava orando aqui com vocês, eu vi vocês orando uns pelos outros. Eu achei isso muito bonito. E fiquei percebendo também, enquanto a gente orava, que Deus falava muito no meu coração dessa geração nossa, da geração de vocês principalmente. Sabe, Deus trouxe uma coisa no meu coração que eu fiquei assim, pensativo. Porque mesmo vocês sendo jovens e tendo assim uma vida inteira ainda pela frente, é a primeira vez que você vê uma geração de jovens cansados emocionalmente, espiritualmente. Uma geração de jovens que às vezes entram por aquela porta já cansados. Você sabia que 20% da juventude hoje, cada 10 pessoas, 2 tem pensamentos ruins sobre si mesmo, sobre tirar a vida, às vezes se corta. 20% nas nossas escolas. E sabe, gente, nós caímos numa armadilha chamada de relativismo, que diz para nós que você e eu não temos uma verdade absoluta.
No mundo em que você vive, as pessoas acreditam que não existe uma verdade absoluta. Uma verdade. A verdade, ela é relativa. Depende do que você está sentindo. Você aprende que a verdade é isso, é aquilo que você está sentindo. E aí, num primeiro momento, essa mentira parece libertadora, porque aí você faz só aquilo que te dá na telha, porque eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. E aí você pensa assim: bom, a verdade depende do que eu acredito. Eu posso ser o que eu quiser. Só que tem um detalhe que ninguém prestou atenção em tudo isso. Essa fala, quando você tira do chão, quando você tira o chão, o fundamento daquilo que você pode construir, a sua casa, a sua vida, quando você tira isso, e eu já estou pregando, tá? Eu já leio o texto, mas eu já estou pregando. Acontece uma coisa: você passa a viver como se você estivesse em gravidade zero. Sabe, flutuando? Você está em gravidade zero. Só que essa geração é uma geração que tem todas as informações, tem todos os tijolos para poder construir uma casa. Só que ela não consegue construir sua casa, porque ela acha que a vida dela é aquilo que ela sente. Ela acha que não há uma verdade moral, uma verdade espiritual, uma verdade biológica. E aí, quando você tira o chão e você fica flutuando, você não consegue construir nada flutuando em gravidade zero, porque você flutua e os tijolos da casa que você queria construir também flutuam. Então não dá para você construir nada em gravidade zero. E isso é muito triste, porque a ideia que venderam para você é de que, como você pode ser o que você quiser, e você é na verdade aquilo que você sente, e você não tem um chão para você construir a tua identidade, os fundamentos bíblicos, os fundamentos das tradições, os fundamentos empíricos de anos, de 2, 3 mil anos de pensamento, de reflexão. Eles dizem: isso aqui é lixo. Se você pensar nisso, você está desenquadrado, você está fora do jogo, você está cancelado na internet. Como eles tiraram isso de vocês, e vocês estão voando, e os tijolos da sua casa estão voando, você não consegue construir nada. Só que é uma coisa que nós vamos fazer hoje aqui em nome de Jesus. Nós vamos devolver o chão para você. E nós não vamos fazer isso com palavras motivacionais, nem com autoajuda. Nós vamos fazer isso com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. É muito triste, irmãos, é muito triste. Nós vivemos num mundo que eles chamam de... é um mundo fluido. Eles dão até uns nomes bonitos, eles dizem assim: pós-modernidade, modernidade líquida. Quem estuda aqui na escola já ouviu esses termos? Tem alguém que já ouviu esses termos? É flutuar, gravidade zero. Não dá para construir nada em gravidade zero. Tem que ter chão. Esse é o chão da palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler? Nessa noite nós vamos orar a Deus, para Deus nos devolver a gravidade, para que a gente possa colocar ordem no caos. E Deus vai fazer isso, vai te ancorar na palavra de Deus, aqui em Romanos, no capítulo de número 12. Eu vou ler na ARA, não sei qual que você tem aí, eu vou ler na ARA.
Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Convide ela para orar com você. Senhor, eu te apresento mais uma vez os irmãos que estão adorando na sua casa, Senhor. Senhor Jesus, toma as nossas vidas aqui, que a tua palavra, a luz de Romanos, fale ao nosso coração, ajude-nos a compreender o teu evangelho e liberte, Senhor, liberte esse jovem, essa jovem que está aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, sobre essa vida que adentrou aqui dentro nessa noite, Espírito Santo, fala com essa pessoa, mostra para ela que foi o Senhor quem a trouxe aqui para falar com ela. Mostra para ela que o Senhor tem a sua vontade para a vida dela. Ajuda-a, Senhor, em nome de Jesus, a conhecer a sua vontade, para que ela possa desfrutar da experiência de viver e conviver contigo, em nome de Jesus. Você diz amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, ó: você quer conhecer a vontade de Deus? O que ela respondeu para você? Ela quer conhecer a vontade de Deus? Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Pode dar um glória a Deus aí? Então pode se sentar. Vamos lá. Romanos 12. Bom, se a sociedade está dizendo para você que você pode viver a partir só do que você sente, a partir desse chão tirado de você, você pode ser o que você quiser, você é fluido, a sua identidade é fluida, a família é fluida, tudo é fluido, é líquido, escorre pelos teus dedos. Não dá para construir identidade, porque a tua identidade, além de ser, quando você faz, como que você constrói uma casa flutuando? Como que você constrói identidade, família, valores, se não tem chão para construir, se está tudo flutuando? Então você pega um tijolinho aqui, aí você faz, sabe, quando você vai em slow motion assim, gravidade zero, você vai no outro tijolinho, você fala, olha que tijolinho legal. Aí você pega aquele tijolinho, não é esse, não estou mais sentindo que é esse tijolinho, vou pegar aquele outro. Aí você vai no outro tijolinho e você fica de tijolinho em tijolinho, de informação em informação, porque essa geração tem todas as informações que ela quer na palma da mão. Mas a grande verdade é que nós perdemos o chão para construir a nossa história, para construir a nossa vida, para construir aquilo que Deus tem para nós. E é justamente isso que faz você ficar angustiado, em depressão, porque não há sentido, não há direção. Não há chão para você construir a sua história. Não há chão para você colocar as coisas em ordem na sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus vem aqui e diz para nós: você pode pôr ordem na sua história. Você pode colocar o chão a qual nós construímos a nossa casa, chama-se palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. É por aqui que você pode construir. Quantos querem construir a sua vida na vontade de Deus? Então aplauda o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Aí o Paulo escreve essa carta de Romanos.
a carta de Romanos, sem dúvida, é uma das cartas mais belas, porque a carta de Romanos, assim, ó, se ela fosse um anel, sabe aqueles anel com joia brilhante? A carta de Romanos, se a Bíblia fosse esse anel, a carta de Romanos seria aquela partezinha do anel que fica aqui, a joia preciosa. Romanos é a rainha das epístolas, das cartas que Paulo escreveu. Romanos é um livro perigosíssimo, porque todo mundo na história que fez uma grande revolução no mundo, fez porque leu Romanos. Agostinho de Hipona revolucionou o mundo da sua época, depois que se converteu e leu Romanos. Martinho Lutero iniciou toda a reforma protestante a partir do livro de Romanos. Ele leu em Romanos que o homem não precisava fazer os sacrifícios mortos mais, nem precisava pagar as indulgências, comprar pedaços da cruz, ou fazer coisas assim. A salvação não vinha por essas coisas, a salvação vinha pela graça em Cristo Jesus. E então, aquele padre no mosteiro decidiu revolucionar o mundo a partir da carta de Romanos e nos convidou a voltarmos para a palavra de Deus. John Wesley mudou a história da Inglaterra depois de ler a carta de Romanos. Romanos é uma carta muito perigosa, e essa carta perigosa, no capítulo 12, chega para nós e diz assim, põe para nós, você deixa aqui Romanos 12, versículo 1. Paulo diz assim: irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus. Olha, compaixão é pegar o seu coração e colocar na miséria do outro. Pela compaixão de Deus, quando Deus, por causa dessa compaixão que Deus tem por você, Ele pegou o coração dele e colocou na sua miséria. Pela compaixão de Deus, eu rogo a vocês. Não é rogo de apelo, por favor, não. Rogo de convocação. Eu convido vocês aí. Convido vocês, a galera do fundão, a galera da frente. Eu convido todo mundo. Eu convoco vocês, que agora que vocês conhecem as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, que eu falei para vocês do capítulo 1 até o capítulo 11, agora nesse momento eu convoco vocês a reconhecerem essa compaixão de Deus. E por causa dessa compaixão de Deus, do que eu venho falando, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo a Deus. Até então, eu já tinha ouvido falar só de sacrifício morto, porque no Antigo Testamento, você pegava o cordeiro tinha que ser santificado, tinha que ser limpo, tinha que ser cuidado, tinha que ser novo, não podia ter nenhum defeito. Então você levava ele para o altar do sacrifício, e lá no altar do sacrifício você matava ele, e então você assava ele, tacava fogo nele, porque se ele tivesse vivo não tinha como tacar fogo. Já pensou? Você começou a fugir, ia dar um jeito de fugir. Mas o apóstolo Paulo faz uma revolução. Ele diz assim: olhem bem para mim, irmãos de Roma. Nós não precisamos mais de sacrifícios mortos. Não precisamos mais dos sacrifícios que apontavam para Jesus, porque o sacrifício no Antigo Testamento, o cordeirinho que era morto, era o símbolo de Jesus. Agora Jesus já morreu, agora nós não precisamos mais de um cordeiro que aponta para Cristo, porque Cristo era o verdadeiro cordeiro. E agora que Jesus morreu e ressuscitou, nós não precisamos mais apresentar sacrifícios no templo, mas nós precisamos apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável, santo e agradável a Deus. Gente, por que nós precisamos fazer esse sacrifício vivo? O que é fazer esse sacrifício vivo? E o Paulo responderia para nós assim, 3 coisas.
ele diria: olha, leiam o versículo 2. E eu leria o versículo 2 e ele diria assim para nós: olha, para que vocês não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos. Diga para quem está do seu lado: transformai-vos. Transforme-se. Transforme-se. Não é tipo Power Ranger assim que você diz, não, a geração de vocês não é Power Ranger, né? Não é, né? Transforme-se. Não é nem o Super Saiyajin, não. Ó, tem uns velhinhos aí que conhecem Dragon Ball, né? Transformem-se. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está ancorado. E aqui entra uma coisa muito séria que eu preciso falar para vocês. Paulo está ancorado em tudo que ele disse na carta de Romanos. E aqui é a palavra-chave do que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Deus está dizendo para você assim: meu filho, minha filha, eu estou procurando pessoas inconformadas. Eu estou aqui hoje, olhando nos olhos de cada um de vocês, e a palavra de Deus está procurando pessoas inconformadas. Pessoas que não se conformam com essa balela de que as coisas são relativizadas, de que você faz aquilo que você sente, que a verdade não existe. A verdade é uma coisa ultrapassada. Eles chamam de pós-verdade, de pós-modernidade, de modernidade líquida, porque a verdade é uma coisa ultrapassada. Ultrapassada, dá veneno de rato para eles, para ver se eles tomam depois de ler a bula. Eu vou tomar esse veneno aqui porque eu sinto que ele é suco de uva. Só relativizam as coisas quando são coisas de Deus. Só dizem que essa é a tua verdade, que você tem que pegar o que você acredita sobre Deus, a sua oração, a sua fé, e ficar aí nesse quadradinho, privado, escondido, isolado, porque são coisas de Deus. Porque quando são as outras coisas, ninguém relativiza nada. Só relativizam coisas que são a vontade de Deus. E Deus está chamando pessoas que são inconformadas. Em primeiro lugar, elas são inconformadas. Inconformadas com a idolatria do eu. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ser inconformados por causa da compaixão e das misericórdias de Deus, do versículo 1. Paulo está dizendo a nós, por 11 capítulos, se você ler a carta de Romanos, você vai ver, ele começa apresentando Deus e ele diz assim, é o Deus que fez o mundo, é o Deus que criou as coisas. Ele está dizendo assim no capítulo 1, ele diz assim, que Deus, os atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder, e a sua divindade, são claramente vistas nas coisas do mundo que foram criadas. Ele começa lá em cima. Aí ele diz assim, mas os homens disseram não para Deus. Mas os homens quiseram ocupar o lugar de Deus, e ninguém ocupa o lugar de Deus. Então os homens romperam com Deus e caíram no pecado. E o pecado é quando você quer ser o seu próprio Deus. Você quer definir as coisas na sua vida do seu jeito. Essa é a idolatria do eu. Eu faço, eu posso, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Eu estou sentindo de fazer isso, eu vou fazer. Eu estou sentindo de fazer aquele outro, eu vou fazer. E aí a Bíblia diz no capítulo 1 ainda, que Deus dá a essas pessoas o pior castigo que Deus pode dar a um homem e a uma mulher. A Bíblia diz assim no capítulo 1 de Romanos, que Deus os entregou.
as suas próprias paixões e desejos. Não tem escravidão maior do que você ser escravo das suas próprias paixões e desejos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, mostra para nós que Deus é bom, mas não é bobo, como diria o Eugênio Peterson na tradução dele. No capítulo 2, ele mostra que nem mesmo os judeus que tinham a Torá estavam santos e tudo bem. Eles tinham a palavra de Deus e mesmo assim eram tão corruptos quanto as pessoas do capítulo 1. E aí ele conclui do capítulo 1 ao capítulo 4 e ele diz assim: todos vocês pecaram. Todos pecaram. Todos estão separados da presença de Deus. Não há um justo sequer. Por isso não adianta você andar por aí com essa cara de santo, com a auréola em cima da cabeça, achando que você vai chegar a algum lugar. Porque eu e você não somos nada. Somos pecadores. Mas aí tem um fator que muda tudo. Ele vai para o fator para o capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 8, e ele diz assim para nós: nós somos incapazes de fazermos alguma coisa, mas Deus então enviou o seu Filho. E se nós não conseguimos romper a mentalidade de Adão, que é o que ele apresenta no capítulo 5, ele diz assim, ele resgata essa figura do Adão e diz: olha, existem dois tipos de humanidade. Uma humanidade que está em Adão, a idolatria do eu. Uma humanidade que diz que ela quer ter o controle da sua própria vida. E há um segundo homem, um segundo tipo de humanidade, aquelas pessoas que estão em Cristo. E ele conclui o capítulo 8, vocês conhecem muito bem, dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo Adão, mas foram libertos pelo Espírito. Só há uma verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está na presença do Espírito Santo na tua vida. Não existe evangelho sem renúncia. Pecado é pecado. E o pecado é uma granada. Faz assim com a sua mão. O pecado é uma granada. Se você se entregar aos seus desejos e paixões, você tira o pino. Tic-tac para você. Quando a Bíblia fala que é pecado, não é porque Deus te odeia, ou porque vai mudar o amor de Deus por você. E ele pecou. Deus está acostumado com gente pecando. Deus não vai surpreender Deus. Meu Deus, ele pecou. Não muda o amor, não muda o fato que Jesus morreu na cruz por você se você pecar. O que muda então, pastor? Muda que o pecado é uma bomba. Muda que quando você puxa e o pecado começa a contagem regressiva para explodir, quando ele explode, ele estoura você e estoura em quem está perto de você. E os estilhaços destroem casamentos, destroem famílias, destroem relacionamentos. E com certeza alguns de vocês nem pecaram, mas foram alcançados pelos estilhaços dos pecados dos seus pais, das suas mães, e sentiram isso na pele. Porque o pecado é assim, ele alcança todo mundo que está perto da bomba e explode. Mas então vem Paulo e apresenta a nós uma outra bomba. Não mais uma granada, uma bomba atômica. A graça da pessoa do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo termina Romanos dizendo: aonde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. E quando ele chega aqui, depois de falar tudo isso, de quem é Adão, de quem é Jesus, do que é o pecado, do que é a idolatria, ele diz para vocês: convoco vocês agora, meus irmãos, eu rogo, pois, a vocês, depois de tudo que falei, que você apresente o seu corpo, apresente a sua vida, hoje diante de Deus, diante do altar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, onde você estiver. Eu rogo a vocês, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo de adoração, santo e agradável a Deus. Em segundo lugar, o inconformado que Deus procura não é só o inconformado contra a idolatria do eu, mas é o inconformado contra as coisas do mundo, contra o sistema do mundo. Olha o que a Bíblia diz, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Quanta gente conformada, quanta gente achando que está tudo bem. Eu vou te dizer que se você não luta contra alguma coisa na cultura da tua escola, da tua casa, da tua família, da tua empresa, você é um conformado. Mas nessa noite, Deus não está procurando pessoas conformadas. Nessa noite Deus te trouxe aqui para falar com você. Eu não te chamei para ser um conformado. Conformar é pegar e você se tornar a moldura daquilo. É alguém colocar uma moldura em você e você se moldar. É como você pegar uma máscara e encher de massinha e colocar, e depois você tira e aquela massinha se moldou àquela forma. É você se conformar. Deus não te chamou para se conformar. Deus não te chamou para pegar e se conformar o seu rosto às imagens do Instagram, porque todo mundo posta no Instagram. E daí que todo mundo posta aquilo no Instagram? E daí que todo mundo parece feliz no Instagram? Eu duvido muito que alguém que não conhece o Senhor Jesus e que não tem o Espírito Santo tenha algum tipo de alegria verdadeira na sua vida. É tudo maquiagem. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. Não vos conformeis. Deus está procurando pessoas aqui nessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus está falando com você. Eu estou procurando pessoas inconformadas, pessoas que não se conformam em viver uma vida pequena e medíocre que o mundo lhe oferece, pessoas que não se conformam. Deus não te chamou para uma vida pequena e medíocre, conformada com as coisas desse mundo. Deus te chamou para transformar o mundo. Deus te chamou para transformar a família, o local onde você está, a escola onde você está, a família onde você está. Deus te chamou para a transformação. Deus está te enchendo para o Espírito Santo, para que você possa transformar o lugar onde você está. Deus te chamou para transformar esse coração depressivo, angustiado, triste. Deus não te chamou para se conformar. Deus está procurando pessoas inconformadas, que quando tudo passar aqui na terra, o seu nome será lembrado como alguém que foi um inconformado de Jesus. Chega de se conformar com uma vida pequena e medíocre. O Senhor Jesus colocou o reino de Deus no seu coração. O reino de Deus é uma bomba atômica contra o pecado. O reino de Deus é uma bomba atômica contra tudo que não presta. Oh, aleluia! Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
é uma ordem: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, proteja o teu coração, porque do teu coração depende toda a tua vida. Tudo que você pensa, tudo que você assiste, vai entrando no seu coração e na sua mente, vai formando o seu caráter, os seus princípios. Como que você tem uma madrugada inteira de Netflix, mas você não tem um minuto para ler a palavra de Deus? Sabe o que acontece? Na hora da luta, na hora da adversidade, na hora em que a adversidade vir, e ela vai vir sobre a sua vida, na hora que vir a luta e que o gigante se manifestar, sabe o que vai acontecer com a sua mente? A sua mente vai procurar alguma coisa para buscar, para comparar, para você enfrentar aquele gigante, aquela luta. Sabe o que vai acontecer? A sua mente vai lá no seu inconsciente buscar uma resposta para aquilo que você está vivenciando, porque a nossa mente, ela vive de contraste, ela compara as coisas, e ela vai comparar aquelas situações. Sabe o que ela vai achar lá? Traição. Vai achar pessoas que você gostaria que o artista terminasse com um para ficar com a outra. Promiscuidade, superficialidade. Não é isso que Deus tem para você. Deus está dizendo para você hoje que quando vir a luta, quando vir a adversidade, você precisa estar focado na vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui. Terceiro ponto: você precisa ser inconformado com a idolatria do eu. Você precisa ser inconformado com o mundo. E em terceiro lugar, você precisa ser inconformado com não viver a vontade de Deus. Você tem que dizer assim: eu não me conformo em viver uma vida que não seja a vontade de Deus. E aí o texto vai dizer para nós assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu entendimento, para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a vontade de Deus você não entende. Ah, entendi, ó. A vontade de Deus você experimenta. A vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é algo que você experimenta depois de obedecer o que Deus disse, mesmo sem entender. Ah, eu não entendo por que Deus está dizendo isso, por que eu tenho que fazer isso. Mas é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque ao final de tudo isso eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te dizer, a vontade de Deus, vou dizer uma coisa que vai chocar você: nem sempre, nem toda hora, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Não faz recorte da internet, por favor. Deixa eu explicar. Tem horas que você tem que contrariar a sua própria vontade para você fazer a vontade de Deus. Mas quando então que ela é boa? No final, depois do processo, depois que você fez o que tinha que fazer, depois que você se permaneceu quando todo mundo foi embora, depois que você disse não quando todo mundo disse sim, no final você vai ter experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade do diabo é o contrário. Ela é ruim, ela é incompleta e ela é destrutiva. Mas tem uma coisa que é diferente da vontade de Deus: nem sempre a vontade do diabo é ruim.
Ou você acha 80% do pessoal, 70%, sei lá, gosta de fazer as coisas do diabo? Desculpa usar essas expressões. Se fosse ruim, os caras não faziam. Mas quando que é ruim? No final. No final de tudo. Depois, no começo a vontade do inimigo, ela é boa, ela é prazerosa, ela é divertida. Mas no final, ela vai ter destruído ou você e as pessoas que são próximas de você. Mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus pode parecer contrariar a sua no começo, mas no final, quando tudo termina, você olha para Deus e fala: obrigado, Senhor, porque eu estou na sua perfeita vontade, na sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu entendi agora, Senhor, eu entendi tudo. Era por isso que Deus disse não. Não era porque Deus era malvado, ou porque Deus era um policial, assim, que ficava olhando para você, né? Um policial que ficava olhando para você, não faz isso, não faz aquilo. Não. Era porque Deus te ama, e Deus tem cuidado de você. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A vontade de Deus, ela pode ser a vontade soberana de Deus, que é aquela vontade que Deus não vai mudar. Por exemplo, Deus criou o mundo para que o mundo vivesse no reino de Deus. Essa vontade não vai mudar, mesmo o homem tendo caído, mesmo a queda, mesmo Deus dando livre-arbítrio e o homem tendo escolhido errado. No final de tudo, o reino de Deus vai prevalecer. Vontade soberana. Há uma outra vontade de Deus, chamada vontade moral, que é essa que nós estamos falando do pecado. Deus diz que é pecado, fica ligado, que vai explodir no final. Tem uma outra vontade de Deus, que é a vontade diretiva. E se você é crente, você precisa aprender isso. Porque às vezes, eu tenho a impressão que para a gente entender a vontade de Deus, nós ficamos jogando dados. Sabe aqueles dados? Imagina um dado que tem aquele lado sim, não e talvez. Aí você pega o dado, quero saber a vontade de Deus, você joga o dado. Se dá não, você pensa assim: vou jogar mais uma vez, né? Vai que cai sim, né? E você fica jogando o dado para que aconteça a tua vontade, mas essa não é a vontade de Deus. A gente acha que a gente está jogando dados para tentar acertar a vontade de Deus. Errei. Ixi, passou longe. A gente tem a sensação que Deus está brincando de esconde-esconde com a gente. Eu queria entender a vontade de Deus, mas eu nunca consigo. Eu oro, eu busco, mas Deus não vem, não fala, não manda anjo. Eu falo: mas Deus já falou a vontade dele na palavra dele. Se você não estudar os princípios da palavra de Deus para você casar bem, não vai dar um casamento bom. Não adianta você sentir: mas eu sinto que é ele. Não adianta. Quer casar? Quais são os critérios da palavra de Deus para você fazer isso? Tem que pensar. Senão o pessoal começa a chegar naquela oração de Jesus, né? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Está desesperado. E ele fala: vai esse aqui mesmo, eu estou sentindo. A vontade de Deus, ela é como uma grande avenida. E a palavra de Deus são as placas. Você está na avenida, você vai casar. Quem que você tem que casar? Com a ruivinha ou com a moreninha? Depende. Quais são os princípios da palavra de Deus para isso? Eu tenho um emprego, pastor, eu estou aqui tenho um emprego que é 10 mil e outro que é 5 mil. Qual que eu tenho que escolher?
Depende do que a palavra de Deus diz, depende dos critérios da palavra. Os critérios são as placas que você vai seguindo, e você vai vendo. Tem gente que vai dizer: não, você tem que pegar o de 10 mil porque Deus quer que você prospere. O outro vai dizer: não, você tem que pegar o de 5 mil porque Deus quer que você seja pobre, Deus quer que você seja humilde, Deus quer que você... Pastor, tem um aqui de 2 e um de 1, qual que eu quero? Quais são os princípios da palavra de Deus? Você precisa quebrar algum dos princípios da palavra de Deus para ganhar esses 10 mil reais? Então não é vontade de Deus, meu filho. Não, pastor, eu não preciso. Então você escolhe, decida. O que não pode é você deixar os outros decidir a tua vida por você. O que não pode é você ser um conformado. Todo mundo diz para você: vai para lá, você vai para lá, vai para cá, você vem para cá. E aí fica os tijolinhos voando, você não constrói nada. Ah, pastor, mas eu só tenho 11, 12, 15 anos, não importa. Deus te chamou, Deus tem um projeto na sua vida. Começa a desenhar os projetos de Deus para você. Começa a escrever o que você quer, começa a colocar os teus sonhos diante de Deus. Deus vai te dando luz, Deus vai abrindo a sua mente para você compreender. E aí Paulo termina dizendo que esse é o nosso culto racional. Eu quero chamar aqui aqueles que entenderam que precisam ser inconformados com a sua própria vida, e que precisam hoje escolher o que fazer na presença de Deus. Irmãos,
Eu te apresento a vida da tua filha nessa noite. Marca, sela a vida dela nessa noite, Deus. Coloca um selo no coração dela, um selo de inconformada. Levanta ela, Senhor, nesse país. Levanta ela nessa geração, ó Deus. Mostra para as pessoas que conhecem ela que o Senhor tem um chamado, um projeto na vida dela. Mostra, Deus, mostra para ela, mostra para as pessoas. Derrama sobre a vida dela da tua presença. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu oro por cada jovem, Deus, por cada jovem que está aqui na frente nessa noite, Senhor. Obreiros, eu pedi para vocês colocarem a mão sobre esses jovens, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o futuro dele agora, Senhor, seja selado na tua presença, Senhor. Os teus projetos aconteçam na vida dele, somente os teus projetos. Em nome de Jesus eu oro agora. Toma, Senhor, a vida dos teus filhos. Onde você está, erga suas mãos aos céus. Comece a clamar pela presença de Jesus aqui nesse lugar. Chame, chame com os olhos fechados. Isso. Então me tira o medo. É sua oração E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta. Aleluia, Senhor Jesus. Mas a Te fechada adoramos aqui, Senhor. é tudo sobre você. Feche os teus olhos aí, você. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Você que recebeu essa palavra, você que precisa mais de Jesus, você que é inconformado com esse mundo, você que está inconformado com as coisas do mundo, você que nasceu para impactar essa geração, feche os teus olhos aí onde você está. Queria que você falasse com Jesus aí onde você está agora. Coloque o seu coração diante do altar de Deus agora. E fale com Ele, fala: Senhor, eu não quero ser uma pessoa comum. Eu nasci para fazer a Tua obra, Deus. Eu nasci para impactar essa geração.
Eu nasci, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino. Nós Te adoramos aqui nesse lugar, Senhor Jesus. Pega suas mãos aos céus assim, com os olhos fechados. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença aqui, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por estarmos juntos aqui nessa noite. Toda honra, toda glória, toda adoração somente a Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor, todos os dias. Nós queremos encher o nosso coração, Senhor, com a Tua presença. Cada vez mais se afogar na Tua presença, porque nós sabemos que o mundo está cada vez mais, Senhor, difícil de lidar com as pessoas, Pai. E nós nascemos para impactar essa geração. Nós nascemos para ser uma luz nesse mundo. Nós nascemos para ser o sal dessa terra. E obrigado, Jesus. Nós queremos mais de Ti todos os dias, todos os instantes, todas as horas, em nome de Jesus. E se você acredita nessa palavra, aplauda bem forte o nome dele aqui neste lugar. Amém. Aleluia. Eu quero fazer um convite aqui muito especial. Se tem alguém no nosso meio que recebeu essa palavra e que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu gostaria que levantasse as mãos assim. Se tem alguém para Jesus aqui nessa noite, de repente você fala assim: eu não me lembro de ter confessado publicamente que eu quero aceitar a Jesus. Se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não tomou essa decisão, você tem essa oportunidade agora, nesse momento, de entregar sua vida para Jesus. E a partir de hoje viver algo incrível que você nunca viveu na sua vida. E Ele está te dando essa oportunidade aqui neste lugar. Temos alguém para Jesus? Só levante as mãos assim, não precisa ficar com vergonha não. Temos alguém? Alguém? Todos são crentes aqui nessa noite, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então tá bom então. Então eu quero nessa noite agradecer o nosso querido pastor André. Quem é feliz aí, quem é grato pela vida do pastor André aqui nessa noite? Quem quer que o pastor André volte aí, dá um glória a Deus aí. Pastor, muito obrigado pela tua presença. É uma honra para nós recebê-lo aqui nesse lugar. O Live Palhoça está começando esse novo tempo. Com certeza nós como igreja estamos crescendo juntos e vamos avançar cada vez mais para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, amém? Obrigado pela presença. E gente, quero deixar aqui algum recado bem rapidinho antes de encerrar o culto. No final nós temos uma cantina abençoada, certo, Mário? Olha lá, o Mário já está pulando na presença de Jesus lá, ó. Eita glória! Então temos uma cantina abençoada lá. O que vai ser? Calzone? Assado? É isso? 3 sabores? Meu Deus, tá melhor do que o mini calzone já isso aqui. Que é isso? Então passe ali, lembrando que quando você compra um calzone, um lanche aqui no final, você está abençoando o nosso ministério, porque a gente vai viver algo grande aqui no mês de julho. E eu tô achando que semana que vem eu vou anunciar já aqui para vocês, tá? Então assim, ó, colabore lá que você está ajudando no crescimento do reino de Deus e para a gente estarmos juntos cada vez mais avançando, né? Como igreja, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Chico, Kelly, não? Tudo certinho? Vamos para casa então, feliz com Jesus. Comer, antes de ir para casa, comer aquele lanche abençoado. Amém? Então vamos mais uma vez orar, gente, para a gente se despedir nessa noite. Coloca a mão no seu coração e com os olhos fechados. Isso, vamos nos despedir. Senhor Jesus, obrigado por este momento, Pai. Te agradecemos por mais um culto na Tua presença. Nos legue de segurança para nossa casa. Abençoe o nosso final de semana e a nossa semana, Deus. Obrigado pela oportunidade de Te adorar. Que semana que vem nós possamos estar aqui, Senhor, felizes e alegres, para fazer o melhor para Ti, Senhor. Porque nós acreditamos que Tu mereces toda a honra e toda a glória, e um dia Tu fizeste o melhor por nós. Por isso que nós oferecemos a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração e a nossa oferta agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Jesus e vá em paz, em nome de Jesus. Amém.